Olá, tudo bem com vocês? Janete Souza de volta com o podcast. E hoje eu tenho um convidado para lá de seguro. Sabe quem é? Sargento Coleta, seja Muito bem-vindo. obrigado. É um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui também, poder contribuir, falar um pouco da segurança pública da nossa sociedade. Então, sargento, hoje nós vamos falar sobre a prevenção dessa política de segurança. Você observa assim que você já tem uma estratégia para essa política de segurança na sociedade? A Polícia Militar, né, de Minas Gerais, ela tem toda uma doutrina, né, toda uma fundamentação do agir pela segurança pública no estado de Minas Gerais, né? Sim. Então, todos os policiais, os militares são treinados de acordo com esses princípios norteadores, né, e que vão direcionar como a segurança pública vai ser direcionada ao cidadão para garantir a maior eficiência e segurança do povo mineiro. Isso. E para fazer essa interação, vocês têm parceria com algumas instituições, por exemplo, escolinha de futebol, igrejas, para ajudar nessa prevenção contra a violência? Com certeza. A polícia militar, ela tem esse caráter de aproximação sempre da sociedade, de integração indivisível com todas as instituições, né, que prestam serviço, seja ela de educação, de justiça, de serviços sociais. Então, temos projetos, né, iniciativas em todos os aspectos, seja educacionais, como exemplo o PROERD, patrulha escolar, eh, violência doméstica, tem o GAR, né, que é a rede que envolve ali a assistência social do município, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Então, em todas as suas vertentes, onde é possível estar para servir e proteger, a Polícia Militar tem estratégias, tem iniciativas de integração. Que bacana. Uma vez que o sargento comentou sobre o Proerd, eu vou perguntar para ele, né, gente? Vamos saber. Existe ainda o Proerd? Ele está acontecendo nas escolas? Existe e ele tem uma proteção da instituição, assim, gigantesca. Que Se bacana. tem uma iniciativa hoje que não é negligenciada de forma alguma, é o ProERD. Está diretamente ligado ao nosso bem mais precioso, que é as nossas crianças, né? Sim. E atua sim nas escolas aqui em Governador Valadares. Posso dizer que quase que na totalidade dos municípios nós temos a iniciativa do ProERD, com profissionais preparados para lidar com o público infantil, para potencializar a preservação das nossas crianças, para que não tenham contato com as drogas. E pelo que eu conheço do Proerd, sargento, a gente vê assim que este programa nas escolas, ele aproxima, né, as crianças ao Sim, policial, as crianças ficam doidas para encostar no policial, sim. para pegar na mãozinha, né? E isso é interessante para vocês também, como parceiros? Com certeza. Como eu te disse, a polícia sempre tenta quebrar, né, essa distância que talvez possa haver entre o cidadão, a criança, com o policial, né, humanizando, trazendo ele para a sala de aula, munindo ali o policial de técnicas, didáticas, forma lúdica, de aproximação da criança. A criança geralmente tem esse vislumbre, né, no olhar do policial, a curiosidade. Então são preparados para lidar, para conversar, para aproximar, né, tirar as dúvidas que elas vão ter, né. É. "Ah, seu policial, e essa algema? Ah, e a", sempre tem Verdade. essa pergunta. Então, é para aproximar e mostrar que o policial ele está ali como um amigo da criança, e é quase que automático de todos os policiais, só fazendo um recorte. A gente está passando de viatura, antigamente, né, o pai, a mãe, o tio, a avó falava assim: "Ó, se fazer bagunça lá, eu vou chamar a Vou chamar a polícia". polícia. Hoje quase que é uma totalidade, todo policial quando vê uma situação dessa ele para a viatura, conversa com o pai, com a mãe, brinca, fala: "Não, ó, a polícia está aqui sempre para ajudar a criança, nunca para assustar". Isso. Sempre tem que trazer essa imagem de que o policial, ele é amigo da criança. Imagina você, pai e mãe, tá passeando com seu filho, você perde ele, pode acontecer no meio da multidão. Qual a primeira pessoa que você quer que ele encontre para ajudar? Um policial. Policial. Com Então, como você certeza. vai ensinar ele que se ele fizer bagunça, vai chamar a polícia? Ele não vai nem querer chegar perto do policial. Então, são essas estratégias, essa forma de pensar diferente do policial, próximo da sociedade, próximo da criança, que é utilizado dentro da sala de aula, nas didáticas, na forma de ensino do que são as drogas e como preveni-las. Verdade. Olha, gente, eu achei tão interessante. Essa semana eu fui convidada para assistir
um projetinho da professora, era um projeto maravilhoso das profissões. E que bacana, cheguei lá, um policialzinho, a mãe fez a camisa dele, a calça, a farda dele todo engomadinho. Ele quer ser policial. Isso é muito bom, né, É sargento? muito. E aqui na nossa cidade, principalmente, nós temos um boom dessa situação. Somos chamados para vários aniversários onde as crianças querem que o tema da festa de aniversário seja o policial. Ah, gente, que lindo! Eu, particularmente, fico muito feliz porque a criança tem essa tendência de ver os desenhos, os heróis, né? Sim, E querer que a festa dele seja o tema do herói do desenho dele. Então, quando a gente vê que a criança se dispôs a escolher o tema da festa dele, policial, se vestir como policial, nós sabemos que a nossa sociedade, a nossa criança está no rumo certo, porque ela verdade. elegeu, né, o policial, o professor, né, as pessoas de bem da nossa sociedade como os seus heróis, como as pessoas que vão ser referência. Então, tem sim, gostam muito de vestir a fardinha. Olha que bacana, Nós né? temos o sargento Leonai, que hoje está destacado, mas ele tem essa iniciativa de sempre levar as crianças, tem um conjunto de fardinhas, atende muitos pedidos de aniversário, né? Faz um trabalho maravilhoso para atender esse pedido das crianças, muitas vezes, de estar fardado, de se identificar como policial. Que lindo, e quebra esse medo. Agora, sargento, uma vez que tem todo esse trabalho, né, a polícia também ela tem um programa específico comunitário para ajudar essas pessoas, para instruir essas pessoas. Ela tem esse programa específico com a comunidade? Ó, eu posso dizer que esse programa, esse projeto, né, essa Uhum. estratégia da Polícia Militar começa até mesmo pela formação do seu profissional. Em todas as grades de formação, é inevitável do policial, você vai encontrar lá a polícia comunitária. Filosofia de polícia comunitária, de Olha, proximidade, de como entender a sociedade, o papel do policial em compreender a sociedade e buscar solucionar esse problema, que o policial ele não está ali simplesmente para te entender quando você foi assaltado ou aconteceu alguma eventualidade, mas ele está ali para te servir e proteger. E servir é uma palavra muito ampla. E proteger também. Ser- servidão, né? Servir em tudo que for possível e proteger de todas as formas possíveis. Então, o policial militar, ele vai estar ali para te servir de todas as formas. Como é que eu posso te servir se eu não busco te compreender? Então, um Verdade. policial próximo da comunidade, né, até mesmo a setorização do nosso policiamento, o policial que vai estar ali no seu bairro, conhecendo todas as circunstâncias, quem são as pessoas, o que, que elas precisam. Então, a nossa formação como policial, ela atende esses critérios de entender a sociedade, que você está incluído nela, você também é a sociedade, e como servir ela, como atender, como se aproximar. Então, o policial, desde a sua formação, ele recebe essa doutrina de estar próximo à sociedade, de polícia comunitária, e também na execução do seu serviço, como são feitos os nossos serviços, né? Como eu citei, a Aham, setorização, o aham. policiamento daquele bairro, ele é exercido, né, por uma guarnição que conhece as pessoas, vão estar ali. A forma que é estruturado o policiamento é voltado para esse atendimento comunitário de Então já, proximidade. já é dividido por setor. Exatamente. Tá, mas se a polícia tem, esse cuidado, este papel na prevenção da violência, e a população? Ela tem também um papelzinho importante nessa prevenção da violência? A população ela tem um papel fundamental. Na verdade, é uma parceria indivisível entre a polícia e a comunidade. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, categoricamente, que é impossível fazer segurança pública sem a participação da sociedade. É impossível. Hoje, a Polícia Militar de Minas Gerais, esse ano, completa 250 anos. Nossa, aniversário! 2 séculos e meio servindo o povo mineiro, falo isso com muito orgulho. Eu me sinto um privilegiado em poder, em 17 anos, servir o povo mineiro e, de alguma forma, fazer parte desses 250 anos. Que lindo! E eu posso te dizer que é um privilégio, porque o sentimento que carrego é que só consigo ser o policial que sou, fazer parte da melhor polícia do Brasil, porque nós temos o melhor povo do Brasil, que é o povo mineiro. Só somos da envergadura que somos, 250 anos, 2 séculos e meio, porque o povo mineiro nos sustentou até aqui e a Polícia Militar retribuiu essa parceria, essa gratidão a cada dia.
Então, todo o êxito que nós temos na rua, nas operações, nas intervenções, é graças à confiabilidade, o crédito que a população, o povo mineiro nos dão. Sim. Então, a denúncia, o 181 é o Disque Denúncia, é 100% anônimo, qualquer cidadão pode ligar no 181, fazer a denúncia, relatar situações de crimes, de possíveis crimes, a polícia vai estar investigando, vai estar aproximando e tentar resolver aquele problema. Tem o 190, que é para os casos de emergência. Então, nós citamos dois canais aqui Dois fundamentais, canais. É. que impulsionam o nosso agir. É através daquela denúncia do 181 que a polícia toma conhecimento muitas das vezes, que nós não estamos em todos De os lugares. situações que É, vocês não estão vendo, não é do conhecimento de vocês. nós Eu já somos. ia, eu já ia fazer essa pergunta, gente, porque eu falei assim: a gente encontra pessoas que falam assim, eu denunciar, depois eles vão vir atrás de mim? Não, não vou fazer isso não. Mas é seguro, não é? Ó, tô na frente do Exatamente. policial, hein, gente? É seguro, não é? É Pode fazer, não verdade, pode? pode fazer. Eu te ouvi uma frase ontem, e me perdoe aí o autor, né, não poder citar, é de que é uma citação que diz que o que me assusta não é a maldade dos maus, mas o Sim. silêncio dos bons. Olha, Né? gente. Não me assusta a maldade dos maus, mas o silêncio dos bons. Então nós precisamos, como sociedade, não nos calar diante de qualquer ato de crime, de violência, porque aquilo pode chegar a nós. A nós como policial também, que eu sou sociedade, Verdade. eu sou povo também. Então, a interação, o agir da sociedade em apoiar sua polícia, em fazer a denúncia, ele é de extrema importância. Quer ver um detalhe? A gente tinha um ditado antigo muito errado, que dizia assim, ó, em briga de marido e mulher, Ninguém mete a colher. ninguém mete a colher. Não há ditado mais errôneo que foi corrigido como esse, Graças a porque, Deus, não é? corrigido. Hoje a Polícia Militar atua muito no combate à prevenção, né? E o combate e prevenção à violência doméstica. E era natural de você ter brigas entre marido e mulher, o vizinho ouvia E e não calava. ligava. Não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher sim e liga no 190 também. Liga, chama a polícia, é um agir da sociedade, daquela comunidade que vai estar salvando uma mulher que muitas das vezes em situação de vulnerabilidade. Então, mais uma vez, o agir da sociedade em denunciar e ligar, uma coisa que talvez a polícia não tinha como estar ali naquele momento, É, e nem sabia, né? nem sabia, mas tomou conhecimento e agiu, evitou talvez, quem sabe, até um feminicídio. Gente, falando sobre o feminicídio, é, por que que o senhor acha que tem aumentado tanto esse feminicídio? Porque a gente liga os telejornais e vê assim, matou fulana esfaqueada, matou, jogou ela dentro do rio, jogou álcool e queimou, e não sei o quê. Todos os dias nos telejornais nós temos Exato. ações de feminicídio. O que justifica esse aumento tão grande? Olha, a gente tem várias explicações e aquela que nós acreditamos que é a mais plausível não é que houve um acréscimo, mas o que está havendo é uma divulgação e denúncia Ah, desses crimes. antes era tudo no escondidinho, né, camufladinho. Exatamente, como eu te disse, como ninguém metia a colher, não denunciava, né, não reprovava, então ficava escondido, era uma cifra negra. Olha, Todo mundo sabia que existia, mas ninguém falava. ninguém tinha coragem com medo, né, de falar. Hoje, com o alcance, a Lei Maria da Penha, né, a divulgação para a sociedade que deve ser denunciado, então traz o holofote a um problema social grave que precisa ser resolvido. Homens e mulheres são iguais perante a lei de igualdade de direitos e deveres e não justifica nenhum ato contra a mulher pela sua razão de ser mulher. Sim, Então, a explicação que entendemos ser a mais plausível é que há sim uma reprovação da sociedade, entender que esse ato de esconder, de não denunciar é errado, e agora essa mesma sociedade começa a divulgar, começa a denunciar, trazer à tona o problema, que é o que nós mais precisamos para resolver. Nenhum problema que é escondido é resolvido. Ele precisa verdade. ser reconhecido, entendido, e assim ele vai ser encontrado ali a resolução. Olha aí, gente, briga de casal e mulher, a gente tem que meter a colher Com sim, viu? certeza. Tem que interferir para ajudar, porque você vai estar salvando uma vida. Se você não pode fazer nada, tem a polícia que pode, né? E a polícia Exatamente. vai ajudar e vai fazer.
Sargento, nós observamos assim, no meio social, o crescimento de jovens e adolescentes e jovens infratores, né? A Sim, gente vê assim, está sendo é grande, né? sim, Matou fulano em Teoflotone, matou fulano em Patinga, o jovem não sei o quê, o jovem em Valadares, o bairro tal. Não é assim o MGTV que a gente exato. assiste, né? Os telejornais. Então a gente vê essa violência muito para o lado dos adolescentes e dos jovens. Existe uma política para ajudar a diminuir essa violência entre esses adolescentes? Ou o que ainda pode ser feito? O que pode ser melhorado para tirar esses meninos da vulnerabilidade? Sim, é uma preocupação da Polícia Militar com as nossas crianças, com os nossos jovens, quando essa violência ela se materializa, né? Quando ela se mostra na sua forma mais cruel, que é a morte, o assassinato. Então, nós temos diversas iniciativas. Tem uma A- que foi sucesso. Inevitavelmente, o PROERD. Ah, O PROERD é um é sucesso show, nesse. né? Nós tivemos um CTSP, que é um curso de formação de soldados, onde nós tínhamos alunos ali, policiais, estavam no curso de formação, que vieram, lembravam do seu tempo de escola, de como o PROERD atingiu eles lá na escola e hoje eles são policiais. Policiais, que lindo. Então, o PROERD é talvez o caso de sucesso mais expressivo que nós temos, né, mundialmente reconhecido, né, e aplicado, de que essa intervenção nos primeiros anos de vida ali da criança, que esse contato com a segurança pública, com aquilo que é correto, modifica a sua situação lá na frente, né? Que momento ou não, ele vai estar diante da sociedade no seu lado ruim, diante do crime, Verdade. muitas das vezes vai ser oferecido droga, mas se ele estiver munido de princípios, de conhecimento para se livrar dessas drogas, dessas situações, ele será exitoso. O que nós não podemos é deixar que nossas crianças, nossos jovens vão para o mundo, vão para o mercado de trabalho, para as escolas, sem o conhecimento, sem Isso. entender o que é o certo, aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Então, o PROERD ele é muito importante, como eu te disse, dificilmente vai ser negligenciado na instituição, porque ele é muito exitoso nesse quesito. Por isso, hoje, em Valadares, o PROERD atua fortemente no combate às drogas, na conscientização da criança, desde criança, né? Temos iniciativas que atingem também os adultos, os adolescentes, né? Tem projetos como Bom de Bola, Bom de Que Escola, lindo. né? Temos militares que atuam em projetos sociais, como Lutando pela Vida, né? Que ensina ali artes marciais para criança. E o interessante, mas você está ensinando artes marciais para criança? Sim. Sim. Se você fizer artes marciais, você vai ter um contato com a disciplina, entender que aquilo é um esporte, né? Que é uma ferramenta de defesa e como uma ferramenta tem uma responsabilidade. Aproveitando o gancho dele, que ele falou das artes marciais, eu tenho um amigo Reginaldo, ele é o sensei, e ele tira muitas crianças e adolescentes da vulnerabilidade através das artes marciais. E sexta-feira que vem, eles estarão aqui comigo, porque Olha que essas bacana. meninas foram campeã mundial no Panamá, campeã brasileira, e foram também campeã em Dubai, que teve, né, foram para o Dubai. Eles são de Que Cuparaque. perfeito. Sexta-feira que vem estarão aqui comigo falando, porque foram convidadas, convocadas, a carta já chegou, e elas estarão no Panamá de novo para defender o Brasil. Olha como é Que importante, bacana, né? né? A Como é importância dessa importante. iniciativa. E aí você imagina, né? Como que essas pessoas, esses jovens envolvidos nisso, vão ter interesse pelo cometimento de delitos, por aproximação das drogas, se entender aquilo que é bom, correto, aquilo que traz resultados positivos, não só para eles, mas para toda a sociedade em que estão inseridos. Então, a Polícia Militar ela trabalha com essas iniciativas desde criança, na adolescência, no seu contato, e todas as estratégias que estão disponíveis. Como eu falei, servir é um aspecto amplo e de todas as formas. Nós trabalhamos lá na 8ª Região com a comunicação Uhum. e a gente tem esse avanço também nas redes sociais. Que Hoje os jovens estão bacana. muito envolvidos com as redes sociais, com o Instagram, e você pode até acompanhar no nosso perfil oficial, né, que é PMMG Oficial no Instagram, Ó, sim, vou deixar e anotadinho o ali, tá, 8ª pessoal? Região, né, 8ª RPM PMMG, produzindo conteúdos voltados também para o público jovem,
demonstrando que a polícia também está na internet, está ali agindo. Muitas das vezes é onde eles estão transitando, né? Sim, cometendo delitos na Exatamente, internet. aprendendo talvez aquilo que não deveria. A internet é ruim ou é boa? A faca, eu faço a mesma pergunta, a faca é ruim ou é boa? É, dois Qual que é o gumes. propósito que se dá? Aí você vai identificar. Então, a internet é boa ou ruim? Se tem um bom propósito, tem um bom conteúdo, se o seu filho, se sua filha está seguindo um bom conteúdo, Ela é boa. ela é boa. Se ele está seguindo um conteúdo que ensina ele valores errados, aspectos negativos, ela está sendo muito ruim. Então, cabe aos pais, fazendo aqui aquela visão mais A antiga, parceria, né? A isso, família. a família está ali acompanhando, que o filho também está assistindo, acompanhando através do seu celular, né? Eu sou daquela geração que a gente tinha no mal um computador, ficava E olhe na lá. sala da casa, tinha um horário e o pai e a mãe vigiavam ali o que você estava vendo. Apesar de a criança, o adolescente ter essa liberdade, ter que ir aprendendo aos poucos, né, autonomia, ter o seu tempo, a sua privacidade, o pai e a mãe jamais deixam de ser pai e mãe e precisam acompanhar os filhos Verdade. também. Por isso, mais uma vez, quando a gente chama pai e mãe aqui, é a sociedade, É a sociedade como um todo, né? não é isso? Ou seja, a polícia é impossível, mas a polícia está agindo aqui também, como eu disse, pela internet, trazendo conteúdos, divulgando as ocorrências de prisões, porque quando eu divulgo, eu falo ó, o que é o certo e o que é errado, É, isso né? aí. Eu mostro quais são os valores que devem ser elencados como positivos e negativos. Quando a gente traz conteúdos, como compartilhamos ontem, né? Agora está essa moda do bebê reborn, né? Aham, ai, meu Deus, esse bebê reborn. As crianças animadas através de inteligência artificial, a gente colocou ali também, porque de forma lúdica, está ali o policial militar, mas ele está trazendo informação, que a de ontem foi sobre o golpe do 0800, né? Recebemos mensagem falando que você fez compras, Sim, você ligar no número, pedindo para retornar. Então, a pessoa, de forma lúdica, entende ali, ou seja, querendo ou não, é uma ação da Polícia Militar, te trazendo informação de como evitar, entendendo como você interage com a internet e, através disso, evitando mais um crime, evitando que você seja prejudicado. Então, é a forma que a sociedade vai se moldando, a Polícia Militar vai se moldando para entender também. Então, eu verdade. posso te dizer que lançamos mãos, como é feito, qual que é a estratégia? Todas as possíveis e legais para poder preservar e ajudar, servir e proteger o cidadão. Você acredita que, quando a gente vê, assim, os adolescentes, né, envolvendo com esse mundo da droga, com o mundo de delitos, você acredita que pode ser pela situação de baixa renda ou a falta da parceria da família? É estrutural, porque é impossível olhar para uma sociedade e falar que só um fator dela, só uma vertente está errada. Como sociedade, nós somos um corpo, interdependentes, ninguém é uma ilha. Então, Verdade. quando nós vemos com muita tristeza jovens, às vezes, morrendo em ocorrências, aquilo não deve ser, entendeu? A palavra que eu digo, não deve ser uma tristeza só para aquela família. Tem que ser uma tristeza para todos nós. Você já chorou? Quando viu, assim, algum adolescente ou jovem ali que perdeu a vida, você já ficou emocionado? Emocionado de chorar, eu nunca chorei, não. A única vez que eu chorei em uma ocorrência foi logo quando eu me formei, eu trabalhei numa cidade chamada Nova Belém. E lá teve uma época que tinha um dos menores IDH do Brasil. E eu atendi uma ocorrência onde eu encontrei uma criança que a casa dela não tinha chão e ela estava brincando dentro do chiqueiro. Era uma criancinha de 3 anos. Então ali eu vi A miséria. é, e aí, como eu disse, você chora porque não só a situação em si é muito ruim, mas quando vemos situações como jovens ou situações como essa, não é aquela família que falhou, não é Todo aquelas no pessoas, meio, né? é nós como sociedade que falhamos. Em algum Verdade. momento nós não observamos aquilo como erro e não corrigimos antes que acontecesse aquele resultado. Então, quando acontece uma fatalidade dessa com um jovem, é a sociedade toda como errou. A escola falhou, a família falhou, né? O sistema de segurança ali falhou. Então, a sociedade como um todo precisa ser ajustada, ser corrigida naquele aspecto e não tentar empurrar a culpa para o outro. É.
dizer, foi a família que não preservou, que não deu princípios, foi a polícia que não fez o policiamento, foi a escola que não deu a educação. Não, fomos todos nós. Todos nós tivemos a parcela de erro naquele momento. Exatamente. E a tendência é sempre um dizer que não, o erro foi do outro, né? Não, É. isso aí não é eu. Culpar o outro é É muito porque é mais fácil, distante. né? Quando está longe da gente, da família da gente, é fácil. É. Agora, quando está próxima, a gente vê que há problemas na sociedade que nós somos pequenos diante deles. Quando estamos sozinhos, mas como somos um só povo, aí fica fácil. Que são várias forças no sentido de você imaginar combater um traficante que vai para a porta da escola oferecer droga. Para a polícia sozinha é difícil. E nós estamos dia e noite lutando contra isso. Agora, quando nós temos uma sociedade toda, um PROERD agindo dentro da escola, um professor atento ali com aquela criança, entendendo o seu comportamento, trabalhando com a sua pedagoga, com a diretora, com a família, com os pais, é impossível que esse infrator vá para a porta da escola vender e consiga viciar talvez uma criança. Verdade. Esse é talvez o maior exemplo que eu posso dar de que quando há uma falha de um jovem morrer, eu posso dizer que falhou todo mundo. Se tivesse ali um professor, né, bem instruído, né, capacitado, em condições de trabalhar, né, com alunos, sala, salário digno, a família que está envolvida pelo Estado com seus serviços e uma polícia estruturada, não tem como acontecer esse crime. Sim. Por isso foi a falha de todos quando acontece isso. E a polícia trabalha por isso em multifatoriais, em todas as instituições possíveis, em todas as vertentes, seja em contato com a família. Para chegar até esse adolescente, até essa criança, né, até esse jovem, Exatamente. para levar, estender a mão, né, levar ajuda. Estender a mão e ajudar, antes que aconteça essa situação. Então, todo homicídio que tem um jovem, a polícia ela sempre repensa como evitar ela sempre busca, só que ela nunca pode buscar sozinha, ela busca em Na sociedade. sociedade. Eu sempre fiz uma reflexão seguinte: quando vejo alguém, né? Fulano era meu parente, ou fulano era meu conhecido, ele foi preso. Eu sempre perguntei assim, gente, mas antes disso acontecer, antes dele chegar lá, ele foi uma criança. Ele Exato. era uma criança. E assim, tem pessoas que eu já conheci, que eram crianças bem criadas, de famílias ali, tudo bacaninha e tal, ajudando, mas em algum momento alguém falhou, ou todos falharam, e ele foi por aquele caminho. Exatamente. E o interessante é que é uma postura que precisa ser corrigida em cada um de nós. Como não há culpados isolados, né? Eu digo que a cultura de se deu errado, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se deu certo, ele era meu vizinho. Era meu vizinho, eu ajudei. Esse aqui é o maior jogador de futebol do Brasil. É meu vizinho, você acredita que eu estudei com Eu ele? estudei com ele. Eu até arrumei uma blusa emprestada para ele. Não sei é? o quê. Eu jogava bola com ele, fica procurando as ocasiões. Uma vez eu comprei uma bala para ele lá, que a gente estava na mensageria, a gente já era menino. Gente, é Lembra de verdade coisas, mesmo. não é? É verdade. Agora, quando infelizmente é um caso que não deu certo, não, eu não conheço, não é problema meu, é pessoal desajustado, e não é. Muitas das vezes, aquele que merece a nossa atenção é aquele que a gente, às vezes, tenta desviar a atenção dele. Que Tira exclui. para lá, e que não estende a mão, não traz para cá. Não é isso? Minha esposa, ela é professora também, só que ela atende particular voltado para a psicologia, né? Está fazendo um curso de psicologia também. Então, os alunos que vão para ela, talvez, é os alunos que não tiram 10, mas é o que precisam de mais atenção. Ajuda, mais atenção. Que a gente precisa que esse aluno, ele seja munido para que ele cresça forte como os outros. E que seja oferecida a ele oportunidades. Oferecida Às vezes ele fica tão no cantinho, tão para lá, que nem oportunidade chega até ele. É nessas horas onde a gente não tem um ranking dentro da sala de aula. O interesse da sociedade é que o conjunto de alunos ali sejam exitosos. Cada um, na sua dificuldade, seja ajudado. Talvez aquela dificuldade é a que você menos perceba, mas isso não faz dele diferente. Você também tem dificuldades, mas nas dificuldades dele, na desigualdade dele, é tratar ele na desigualdade dele e na igualdade dos iguais. Então, como sociedade, às vezes você vê ali uma pessoa, né, que talvez seja alvo de reprovação, talvez ela tenha que ser alvo de entendimento. De entender a situação, compreender e oferecer ferramentas para que ela faça a escolha. Não há escolha, não há mérito se não há igualdade nas disposições, né?
Então, o jovem, muitas das vezes não compreendido, é o que mais tem que ser observado, mais tem que ser dada atenção, entender as O que está situações, o que está acontecendo com ele para ele acontecendo. estar agindo daquela forma, né? Isso. Eh, e, e você, como professora, já deve ter visto isso várias Sim, vezes, né? sim, Aquele aluno que é o mais distante e tudo, e de repente, quando é dado o auxílio que ele precisa, se torna o mais exitoso, verdade. não é? Verdade. Sucesso, Não é? Tinha gente. tudo, não, isso aqui deixa de castigo, não, mas talvez compreendido, mudou-se a situação e ali, aí sim você alcançou o objetivo. A polícia enxerga da mesma forma. Ela não olha só para o infrator como algo que tem que ser recluso, separado, tem que ser compreendido, oferecidas as disposições para mudança, e assim acontecendo, aí nós alcançamos o nosso. Não é aquele homem, morreu menos um, Já é uma vitória, entre as né? vagabundo ali. Não, é uma falha nossa. Agora, quando eu consigo mudar alguém Já de é uma caminho, vitória. é uma vitória. Aí alcançamos o objetivo como sociedade. Entendi, nossa. Agora, sargento, tem como vocês medirem assim? Tem algum indicador que vai falar: ah, a violência está diminuindo, ou não, a violência está crescendo. Ah, no bairro Santa Rita cresceu muito, ou então diminuiu muito. Existe um indicador para vocês terem assim, uma noção do que realmente está acontecendo? Temos. Todo policiamento hoje, ele é direcionado e ele tem uma estratégia por trás dele. A polícia tem um centro de tecnologia Uhum. e, vai nos munindo de várias ferramentas capazes de fazer a mensuração dos nossos indicadores. Nós trabalhamos de forma objetiva no combate do crime e na prevenção. Então, a polícia ela trabalha com indicadores, né, com estatísticas e georreferenciamento. O nosso sistema, o nosso antigo BO, que hoje é o REDS, né, que é Aham. o Registro de Eventos de Defesa Social, ele tem a capacidade de fazer a coleta de dados, de localizações, tipo de crimes, horário, e através disso o policiamento é direcionado. Então, em uma fração onde não está acontecendo tantos crimes, esse policiamento ele pode ser remanejado para uma localidade onde está havendo muitos furtos. Maior. E aí eu sei a quantidade de furtos, a intensidade deles, qual objeto tem sido alvo. Mais E isso furtado. direciona também a Polícia Civil no segundo momento, no aspecto investigativo, traça padrões. Então, hoje nós temos o georreferenciamento, a coleta de dados, que são processados e trabalhados dessa forma. Então, o policiamento é direcionado nesse aspecto, as estratégias institucionais, a política de como agir também são direcionadas através desses dados, a mensuração, e através disso você vai mitigando o crime. O crime ele nunca vai ser extinto, Sim. né? Desde que a Infelizmente, humanidade é igual eu costumo dizer, o controle de zona. Você nunca vê a erradicação, não. não é? Sempre tem, vai aparecer. Mas o nosso trabalho é de mitigar o máximo possível e produzir um ambiente de uma sociedade saudável, confortável para todos. Sim. Então a polícia ela trabalha com a mensuração, com a inteligência para direcionar seu policiamento e as suas políticas de ações, né, políticas públicas. Então hoje, exemplo na 8ª região, a gente consegue mensurar se está havendo furtos de motocicletas, por exemplo, e agir nesse sentido, no combate, tanto na prevenção, como na identificação de autores, para onde esses veículos podem estar indo, Sim, os entender receptores, né? exatamente os receptores, entender, por exemplo, onde está ocorrendo mais incidências de tráfico de drogas. Muitas das vezes, estudando a estatística de furtos, nos indica a presença de usuários, que nos indica a presença de traficantes, e aí a polícia Já age vai agir. desmantelando todo um circuito ali voltado para o crime. Então, hoje nós podemos falar que a polícia ela está bem estruturada. Muito bem estruturada. São 250 anos de experiência e que trouxe, né, todo o conhecimento possível. Por isso que eu te digo, em todas as vertentes, de todas as formas possíveis, a polícia age. Seja munindo o policial com um aplicativo no seu celular para consultas, para fazer o boletim de ocorrência, seja traçando ali metas através de sistemas de gestão de informação, ela está lançando mão e usando para fazer a segurança pública em Minas Gerais. Sim, apesar, né, de toda essa estrutura e tudo, existe hoje, ainda tem desafios da polícia para implementar essa política de prevenção contra a violência? Ainda tem alguns desafios? Sempre há desafios, né?
É o desafiador. Exatamente. O que move o mundo não são as respostas, mas as São os perguntas, né? desafios, as perguntas. Então a polícia ela sempre está em busca para cumprir a sua missão e identificar quais são as suas dificuldades, né? Entender quais são as suas necessidades como polícia, entender o que limita o seu agir, o que limita produzir o serviço de segurança pública e, a partir disso, trazer soluções e, sim, alcançar a sua missão como polícia, como segurança pública, como servir e proteger o povo mineiro. Sim. Então, sempre há cursos, por exemplo, de formação contínuos, né? O policial militar ele sempre está passando por uma reavaliação, por Uma uma capacitação. capacitação, trazendo ferramentas para que esse policial adquira novos conhecimentos e aí sim, talvez identifique as suas próprias necessidades como Policial, profissional, né? como policial, corrigindo elas e aprimorando e entregando um policial capaz. Então a polícia ela sempre faz esse olhar interno também Sim. de identificar e é por isso que eu digo que é a melhor polícia do Brasil e a mais moderna e a que mais avança na inovação, porque ela sempre está olhando para si e buscando formas inovadoras de fazer segurança pública. Também concordo, gente. Assina embaixo. A melhor polícia do Brasil, Minas Gerais. Mas aí, naqueles bairros onde tem um índice de violência muito grande, tem também a desconfiança da população. Como que vocês lidam com essa desconfiança? A polícia ela tem estratégias para essas situações também. Hoje, em estado de Minas Gerais, por exemplo, nós temos um tipo de policiamento que é o GEPA, que é o Grupo Especializado em Policiamento em Área de Risco. A doutrina do GEPA, ela é uma doutrina mais preventiva. A gente fala que é uma repressão qualificada. É qualificada porque não é um policiamento que vai lá, combate o crime e vai embora. É um policiamento que vive com aquela comunidade. Ele conhece ali todos os comerciantes, ele A conhece. necessidade de cada um. Exatamente, ele conhece as famílias. Aqui a gente tem um trabalho maravilhoso do GEPA, que atua no Carapina, exemplo, no Turmalina, Mãe de Deus, várias localidades aqui, Governador Valadares, que agem com essa doutrina do GEPA. Eles conhecem essa comunidade, conhecem essas pessoas, conhecem as suas necessidades e atuam nelas. E de forma, muitas das vezes, invisíveis para as pessoas. Sim. Às vezes é um filho que está precisando de um atendimento médico, e aí o policial toma cuidado ali, o comandante do setor articula com as outras pessoas, vamos ajudar essa criança, precisa de um atendimento, vai lá e consegue, soluciona aquele problema. Então, algo que você pode imaginar não ser o serviço do policial Mas é uma polícia humanizada, não é? né? É uma polícia Porque humanizada. aquela criança, talvez, desse exemplo que eu dei, né? Uhum. Ele vai ver que houve uma movimentação do Estado através da Polícia Militar e da sua Para comunidade ajudá-lo. que ajudou e que crie nele a figura de que aquele valor, polícia, sociedade junto, ele é positivo. E quando ele for, quando tentarem cooptar ele para o crime, ele fala, não, a polícia funcionou para mim um dia, a Viu? sociedade funcionou. Então, esse tipo de policiamento, que é o GEPA, ele é extremamente exitoso em Minas Gerais, nas áreas de risco, né, onde às vezes a população está em maior vulnerabilidade e cria um vínculo, porque essas comunidades, às vezes mais carentes, elas veem que o Estado está presente e não só presente ali de corpo presente, mas que ele soluciona de fato as suas necessidades. De que quando há uma demanda, ele é atendido. E isso gera a confiança, gera um vínculo que nos possibilita combater com mais intensidade a criminalidade desses locais, porque se essa polícia me atende, eu vou ajudar, Eu vou ajudar, eu vou estar mais eu vou próximo, estar né? mais próximo. Então, esse morador que foi ajudado, por exemplo, é o morador que vai ligar no 81 e fazer a denúncia. Olha, Isso. está surgindo uma situação aqui na nossa comunidade e é assim que nós funcionamos. Como eu te disse, é impossível fazer a segurança pública sem a comunidade. E é o que a gente observa no trabalho do GEPA. Eles atuam dessa forma, promovem os acisos, né? Que são aquelas ações onde leva pula-pula, leva profissionais de saúde, leva o pessoal do Que cartório, lindo! né?
às vezes tem alunos do curso de odontologia, eles levam lá também. Ajudando Então, também. a polícia atua ali como articuladora, né, o GEPAR, promovendo esses assírios para aquela sociedade entender que ela tem acesso a esses serviços, que ela pode melhorar. E como a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, ações como essas desencadeiam situações que evitam crimes lá na frente. Ah, mas esse não é o papel da polícia. Esse é o papel da polícia. Esse é o papel. Evitar que aconteça o crime. Evitar que aconteça. Você pode pensar que não, mas uma família dessa, ela vai lá no Assis, aí o filho, enquanto brinca, a avó está ali medindo a pressão. E Isto. descobre que é hipertensa. E começa a fazer um tratamento porque, né, Descobriu ali, descobriu naquele ali. momento. E talvez aquela avó que fica com aquela criança, na ausência do pai, enquanto está trabalhando, o pai e a mãe. E imagina só, medindo a pressão daquela senhora, eu prolongo, dou qualidade de vida a ela, e ela vai cuidar do seu neto no momento ausente. Caso ela faltasse um dia, Ele já, né? ele estaria vulnerável a estar na rua Com e certeza. ser cooptado pelo crime. Então, uma ação simples, indireta, que talvez as pessoas não consigam fazer o link, que é uma ação da polícia em promover simplesmente um aciso, me produz um resultado lá na frente de evitar que um jovem seja cooptado pelo crime. Simplesmente porque ele Verdade. esteve com a avó, que vai dar princípios e tudo, e essa avó só está ali porque ela teve a saúde e cuidado prevenido numa ação de um aciso. Essa é a nossa polícia, gente. Polícia de Minas Gerais. Que coisa bacana, né? Nós estamos chegando no nosso finalmente e eu vou pedir então que o Sargento Coleta deixe uma mensagem para todos nós, tá, Sargento? Sobre a prevenção da violência. Sim, eu queria iniciar nessa mensagem agradecendo, né? Nós, como a Polícia Militar de Minas Gerais, agradecemos ao povo mineiro pela confiança, pelo crédito nesses 250 anos. É um prazer para cada policial militar poder servir ao povo mineiro, povo gigante, que tem a polícia gigante como ela tem, a melhor polícia do Brasil. Então, só somos quem somos, só chegamos até aqui por causa do nosso povo. Que bacana. Então, sempre há no coração, no peito de cada militar, quando você vê cada militar trabalhando na rua, tenha certeza que há no peito dele uma gratidão por esse povo. E confie na sua polícia militar. Disque 181, faça a denúncia. Qualquer que seja a situação, é 100% anônimo, você pode denunciar aquele vizinho que agride a esposa, aquele indivíduo infrator. E nos casos de emergência, pode contar com sua polícia militar. Ligue no 190. Uma viatura irá te atender na menor brevidade possível. O policial vai estar chegando e te atendendo. Então, nas urgências, 190. Nas denúncias que você precisa fazer, 181. Sempre enxergando a sua polícia militar como essa polícia integrativa que age na sociedade, porque ela também é a sociedade. Muito bom, não fique calado. Você também pode contribuir com a Polícia de Minas Gerais. Diz que o denúncia e fale, conte o que está acontecendo, porque a parceria da sociedade junto à Polícia Militar, a Polícia de Minas Gerais, vai evitar muitos acidentes, vai evitar a criminalidade e pode ajudar a toda a sociedade. Sargento, prazer Prazer é todo nosso. estar aqui com você, é um prazer o nosso Foi bate-papo. uma Seja honra, muito viu? bem-vindo ao meu podcast, é um prazer recebê-lo. Foi um prazer para nós estarmos aqui e sempre que precisar, 190 e conte conosco também. Pode chamar Muito que nós vamos estar obrigada. aqui. Tchauzinho, pessoal, até o Tchau. próximo.